Olha eu aqui de novo na terceira e espero última parte de tecidos vegetais. Vamos lá? Então, essa aula, né, nós vamos falar do tecido fundamental, vamos começar, né? Quais são os tecidos que compõem o sistema fundamental e depois o vascular. Lembrando que na aula anterior, então, a gente viu o sistema de proteção que reveste, né, a planta em corte transversal, assim, né? Essa bolinha aí que eu tô fazendo. Então, o sistema dérmico reveste crescimento primário epiderme, crescimento secundário periderme. Agora a gente vai ver o tecido fundamental, que ele exerce várias funções, tem vários tipos de tecido, e o tecido geralmente mais interno, que é o vascular, que é o xilema e o floema. Então vamos lá. Sistema fundamental. O sistema fundamental, ele só está presente no crescimento primário, tá? Isso é muito importante. É diferente do sistema de proteção, o dérmico, e do vascular, que tem crescimento secundário, meristema secundário. Esse aqui é só meristema primário, ok? Esse meristema fundamental, essas células indiferenciadas, elas vão dar origem a 3 tipos de tecidos: parênquima, colênquima e esclerênquima, ok? A figura que vocês estão vendo aí é o corte transversal de uma folha. Mais uma vez, se esse meu celular aqui é uma folha, vocês estão vendo assim, tá bom? Superior e inferior. Eu queria que vocês olhassem aí quase todos os tecidos presentes na folha, né, do meristema fundamental. Então, nós temos aqui o parênquima, ó, parênquima. Temos aqui o colênquima, né? E nós temos também o esclerênquima. Aqui vocês podem ver outro tecido, como a epiderme, que a gente já falou na outra aula, que reveste tanto a parte superior quanto a inferior, e os vasos condutores, xilema e floema, que nós vamos ver mais no final, ok? Começamos então pelo parênquima, tá bom? O parênquima é o tecido acho que maior que existe, porque dependendo da função, dependendo da planta, ele exerce funções diferentes, ok? Então, ele é encontrado em todos os órgãos da planta. O que significa isso? Ele é encontrado na raiz, no caule e na folha, tá bom? Nesses 3. Ele, uma coisa muito importante, formado por células vivas, tá? Com paredes celulares finas. Lembrando que todo vegetal tem parede celular. Vamos olhar aqui, ó, nessa figurinha à esquerda, a parede celular. Aqui eu já vou dar uma dica. Quanto mais espessa a parede celular, menos substâncias a célula troca. Então, a célula tende a ser morta, morrer. Então, toda vez que vocês ouvirem, lerem que a parede celular é delgada, é porque a célula está viva, porque ainda existe troca de substâncias. A partir do momento que vai tendo depósito e a parede vai ficando grossa, a célula passa a morrer. Então, o parênquima é feito de parede celular fina, ou seja, de células vivas, tá bom? Essas células, elas se comunicam umas com as outras por meio de porinhos, que a gente já viu isso lá no primeiro ano, chamado de plasmodesmo, tá? Ou plasmodesma. Esses plasmodesmos, então, é um meio de comunicação entre as células, para fofocarem, para, né, ver o que uma está sentindo. Tô brincando, mas para passar substâncias, né, para mesmo meio de comunicação. Então, o citoplasma dessas células, elas se comunicam, ok? Essa comunicação entre células, ela pode ser por citoplasma, como eu falei para vocês, ou pode ser pela parede celular, tá? Então, olha essa figurinha. Em azul aqui, ó, via simplástica. O que é via simplástica? Via simplástica é quando as células se comunicam pelo citoplasma, ou seja, por aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui o que eu estou desenhando. Via apoplástica, que está em amarelinha aqui, é quando as células se comunicam, mas as substâncias passam pela parede celular. Ó, tá em verde aqui, tá amarelo, desculpa. Tá? Então,
as células se comunicam ou por via simplasto ou por via apoplasto. Via simplasto é por dentro da célula, pelo citoplasma. Via apoplasto é pela parede celular. Agora vamos olhar a figura ao lado. Observe em azul, a seta em azul, tá? O que vocês estão vendo a seta em azul? Ó, que a água, isso aqui é o corte de uma raiz, aqui fora é o solo tem água e sais minerais, ok? Então, a água e os sais minerais, elas vão entrar e tem que chegar lá no xilema, porque o xilema, se vocês lembram, vai conduzir água e sais minerais. Se o xilema está lá dentro e a água está lá fora no solo, a água que está no solo ela tem que chegar no xilema. Como que essa água que está lá no solo chega no xilema? Ou ela tem que atravessar o citoplasma, que é a parte azul, que é a via simplasto, ou a água vai passar pela parede celular, que está em vermelho aqui, via apoplasto. Ok? Então, a água e os sais minerais, eles conseguem chegar no xilema ou por dentro do citoplasma ou pela parede celular. Muito bem! Quando eu falo de parênquima, e anotem aí, parênquima, ele tem basicamente 3 tipos de funções, tá bom? Ele vai preencher espaços vazios, então preenchimento de espaço. Ele vai fazer assimilação. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra assimilação, significa fotossíntese, ok? Fotossíntese, assimilar alimento, fazer alimento, fotossíntese. E vai atuar como reserva. Ele vai reservar água, por exemplo, vai reservar ar, e nós vamos ver, ok? Por ele ter várias funções, ele vai ter nomes diferentes, ok? Então, os tipos de parênquima é baseado no formato das suas células e na função que desempenha. Então, o primeiro tipo de parênquima que nós vamos ver é o clorênquima. Clorênquima, cloroplasto. Então, clorênquima é o parênquima que faz fotossíntese. Alguns lugares vocês também vão ver parênquima clorofiliano. Então, o que é clorênquima? Clorênquima é o parênquima que faz fotossíntese. Então, vocês olham essa figurinha aqui no microscópio à esquerda aqui, cheio de cloroplasto. Então, esse daqui é o parênquima clorofiliano, ok? Na folha, e a gente vai ver isso em órgãos vegetais mais especificamente. Na folha, esse clorênquima, as células podem estar bem juntinhas umas às outras, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Eu chamo isso de parênquima palissádico. Então, o que é parênquima palissádico? É quando o clorênquima está com as células uma do ladinho da outra, ok? O parênquima lacunoso é quando as células elas estão mais afastadas umas da outra, outras que está sendo representada por azul aqui nessa figura, ok? Embaixo. Olhem essa figura que eu estou aqui também cortando parte dela. Vejam que aqui, ó, PCP, parênquima clorofiliano palissádico. As células estão todas juntinhas. Aqui embaixo, ó, parênquima clorofiliano lacunoso. As células estão mais afastadas. Independente se elas estão mais justapostas ou mais afastadas, ambas fazem fotossíntese, tá bom? Por que aquela ali está mais afastada? Porque lembra do estômago? E o estômago tem trocas de gases e de água, né? Então, esses espaçamentos do parênquima lacunoso é onde ficam os gases, o vapor de água, tá bom? E agora, a gente vai para a segunda função do parênquima, que alguns parênquimas exercem, que é de reserva. Reservar o quê? Pode reservar carboidrato, que é o amido, pode reservar água e pode reservar ar. Isso, ar mesmo, né? Quando o parênquima de reserva armazena amido, a gente chama isso de parênquima amilífero de amido. Que é o que a gente come, por exemplo, na batata. Quando a gente come aquela batata deliciosa, frita, nós estamos comendo o parênquima amilífero da batata, tá bom? Então, o parênquima amilífero é geralmente encontrado em órgãos que não ficam expostos à luz, como, por exemplo,
raiz e caule subterrâneo, que é o caso, por exemplo, da batata, da mandioca, tá bom? E a gente vai ver quem que é caule, o que a gente come, se a gente está comendo raiz, caule, na próxima aula de órgãos. Parênquima aquífero. Parênquima aquífero vai armazenar água. Que planta que precisa ter um tecido que armazena água? Uma planta que está num ambiente com água ou num ambiente seco? Obviamente, num ambiente seco ou salino. Por quê? Porque quando chove, como a chuva nesse ambiente seco é rara, quando chove ela tem que aproveitar o máximo de água que ela pode. Então, ela tem um tecido que armazena água para ela. Não é louco? Muito legal, não é? Então, parênquima aquífero, toma cuidado, o aluno confunde. Ah, parênquima aquífero vai ser na planta aquática. Não, parênquima aquífero vai ser em plantas que estão em ambientes secos, salinos, que tem falta de água. Então, ela precisa armazenar água. O que vai ser encontrado em planta aquática? Geralmente, o que vai ser encontrado em planta aquática é o parênquima aerífero ou aerênquima. Sim, que vai armazenar ar. Nossa, mas por que isso? Porque quando a planta armazenar, olha essas lacunas cheias de ar aqui, ó. Quando essa planta armazena ar, ela flutua. Se ela flutua, ela vai ter mais luz, vai fazer mais fotossíntese. Então, o ar nessa planta é para que ela consiga captar mais a luz solar, para ela não ficar tão submersa assim. Então, a gente viu primeiro o parênquima, o clorênquima, depois o aerênquima, ou o aquífero, ou amilífero, tá? E agora a gente vai para o parênquima de preenchimento, que a gente chama fundamental. Então, ele não está exercendo nenhuma daquelas funções que a gente viu, ele pode, então, ter a função de preencher os espaços. Ele pode preencher dois lugares. Ou a gente fala que ele está preenchendo o córtex ou a medula. Qual que é a diferença? Observem a figura da esquerda, tá bom? Quando o parênquima de preenchimento ele localiza-se no córtex, ele é chamado de parênquima cortical. O que é isso? É esse marrom que vocês estão vendo aqui, ó. Todo esse marrom. Tá vendo, ó? Parênquima cortical. O parênquima cortical fica entre o cilindro lá dentro e o sistema de proteção aqui fora. Então, lembra aquela figura que eu fiz para vocês. Lembra que eu falei que o mais interno geralmente é o xilema e o floema? Tudo que preenche, que está para fora do xilema e floema e para dentro do sistema dérmico, é o parênquima cortical. Ok? Só que nem sempre é assim. Pode ser, olha essa figura do lado direito que eu tô aqui em cima de mim, né? Vocês estão vendo que em rosa é xilema e azulzinho floema. Pode ser que exista um tecido mais dentro ainda que preenche isso. Esse marrom aqui, ó, é o córtex, parênquima cortical. Mas pode ter um tecido de preenchimento, mais interno ainda. Quando existe um tecido de preenchimento que está mais interno, tem o xilema e o floema, mas ainda assim tem um tecido de preenchimento, essa é a medula, o cerne, tá? Então, esse é o parênquima medular. Então, o parênquima de preenchimento, dependendo da localização dele no vegetal, ele vai ser o cortical, que está mais externo, ou o medular, que está mais interno. Isso tudo depois a gente vai ver em órgãos, que eu falei para vocês, ok? E aqui eu tenho algumas outras fotos que a gente também vai ver em órgãos. Aqui o parênquima, todo esse verdinho que vocês estão vendo nessa fotinha da esquerda é xilema e floema, essas bolinhas aqui. E aí, então, entre o xilema e o floema existe um tecido de preenchimento que a gente chama de parênquima. Aqui a gente não fala parênquima medular, parênquima cortical, a gente fala parênquima de preenchimento, tá bom? E aqui já dá para ver essas bolas azuis mais escuras aqui, ó, é o xilema e o floema. O que está para dentro do xilema e floema é o medular, parênquima medular. O que está para fora é o parênquima cortical, tá bom? Só para vocês já irem se acostumando a olhar e observar o corte transversal dos vegetais.
E agora a gente viu o parênquima, agora a gente vai para o colênquima, tá bom? Colênquima é tecido de sustentação, tá? O que eu tenho que saber, Ana? Eu tenho que saber que colênquima sustenta a planta, tá? E é formado de células vivas. Isso que vai diferenciar do próximo tecido que nós vamos ver. E isso cai bastante em vestibular, pede bastante a diferença, tá bom? Por que células vivas? Porque as paredes não possuem depósito de lignina. Quando vocês lerem alguma questão que houve depósito de lignina na parede celular, lembra que aí a parede celular vai ficando grossa, a parede celular fica grossa, a célula morre. Então, toda vez que eu ouvir falar depósito de lignina, é porque a célula vai morrer ou está morta. Se não possui lignina, célula viva, ok? E a lignina se deposita na parede celular do vegetal. E raramente presente nas raízes. Raiz geralmente não tem tecido colênquima, tá bom? E geralmente a gente vai encontrar o colênquima onde? Abaixo da epiderme. Geralmente, ó, tem a epiderme aqui, colênquima embaixo. Tem o colênquima aqui na folha em cima da minha pessoa, geralmente embaixo da epiderme. Então, distribuição subepidérmica, ok? Então, gente, preciso saber, colênquima, tecido de sustentação, células vivas sem depósito de lignina, raramente presente nas raízes. Agora, o esclerênquima, olha a grossura da parede celular do esclerênquima. Tudo que vocês estão vendo aí de vermelho é parede celular. A parede celular é extremamente grossa, espessa. Por quê? Porque tem muito depósito de lignina. Como tem depósito de lignina, as células são mortas. Então, qual que é a diferença básica do colênquima para o esclerênquima? Um tem célula viva, outro tem célula morta, sendo que os dois são de sustentação, ok? E pode acontecer em massas, um aglomerado de células, ó, em feixes ou células isoladas. Os três tipos aqui, beleza? E aqui, para vocês olharem, ó, tem a epiderme para fora, abaixo da epiderme, geralmente, o colênquima. Depois, aqui apareceu um parênquima clorofiliano, que faz fotossíntese. Olha em vermelho aqui, né, o esclerênquima. Né, muito interessante. E essa figura aqui eu já tinha mostrado para vocês, quase todos os tecidos de uma folha. Muito bem. E agora a aula vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou continuar aqui, tá bom? A gente vai para os tecidos vasculares, xilema e floema. O xilema e o floema, eles vão estar tanto presentes no crescimento primário quanto no secundário. Quando ele está no crescimento primário, em comprimento, eu chamo de xilema, floema primário, xilema primário. E quem origina floema e xilema primário é o procâmbio. Procâmbio é o meristema primário, né, de comprimento. Quando a planta começa a crescer em largura, eu chamo de floema secundário e xilema secundário. E quem promove a formação desse xilema e desse floema é o câmbio vascular, que aparece, que é um meristema secundário, aparece no crescimento secundário. Vamos começar então pelo xilema, que tem outro nome, também chamado de lenho, tá? Então, xilema, vocês podem ver em alguns exercícios, ou lenho. E nós já vimos lá no começo de biologia vegetal que a principal função do xilema é o quê? Conduzir seiva bruta. O que é seiva bruta? Conduzir água e sais minerais, né? Geralmente de baixo da raiz para cima, ok? Só que, além dessa condução, o xilema passa a exercer uma segunda função junto com o colênquima e com o esclerênquima, que é de sustentação, isso mesmo. Por quê? Porque quando o xilema fica maduro, né, adulto, ele tem depósito, as células dele passam a ter depósito de lignina. Então, a parede começa a ter depósito de lignina. Como a parede passa a ter depósito de lignina, as células morrem. Isso vai ser importantíssimo. Por quê? Porque como a célula fica oca,
a quantidade de água e sais minerais que vão sendo conduzidas funcionam como verdadeiros canudos, né? Imagina se tivesse rica em citoplasma, rica em organela, não ia ser eficiente o transporte de água e sais minerais, tá bom? Então isso é importantíssimo. O xilema, ele tem vários tipos diferentes de células. No ensino médio, a gente aprende duas. Hoje tá um barulho aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Nós temos os elementos de vaso, que são as principais células, que são essas células mais gordinhas aqui do lado azulzinho, azulzinhas que vocês estão vendo aqui em cima da minha pessoa. E nós temos os traqueídeos, que são células mais simples, mais primitivas. Deixa eu fazer de outra cor aqui, que vocês estão vendo à minha direita. Observe que tanto um quanto o outro, eles estão cheios de furinhos, né? Esses furinhos, essas perfurações, é para que a água corra mais rapidamente. Além disso, observe aqui, ó, tem verdadeiros ralos de comunicação entre as células. Por que tem esses furos? Justamente para o xilema conduzir a água e os sais minerais. Então, essas células, esses elementos de vaso, se unem e vão formando essas colunas, esses vasos para conduzir a água e os sais minerais, tá bom? Então, xilema, condução de seiva bruta, ajuda na sustentação, células mortas. Dois tipos principais de célula, elementos de vaso e traqueídeos. O floema, ele, então, também chamado de líber, tá? Ele vai conduzir a seiva elaborada, ou seja, glicose, fruto da fotossíntese, e água, geralmente de cima para baixo, ok? Diferentemente do xilema, o floema, o líber, são feitos de células vivas, ou pelo menos que mantêm elas parcialmente vivas. Eles também têm vários tipos de célula, mas no ensino médio a gente vê dois tipos, que são as células crivadas, tá? E os elementos de tubo crivado. Por que eu falo assim parcialmente vivas? É porque essas células, apesar de vivas, olha só, elas não possuem núcleo. Isso mesmo. Então, assim, nossa, mas como que uma célula mantém-se viva sem ter núcleo, né? Já que é o núcleo que coordena toda a célula. Porque ela tem uma companheira do lado dela, chamada de célula albuminosa, e essa célula albuminosa, e aí dependendo do tipo, pode ser acompanhante também, companheira, olha aqui do lado, né? Elas vão auxiliar a célula crivada a se manter viva. É como se fosse um respirador, né? Então, essa célula lateral que fica ali vai dando todo o suporte para o floema, para as células do floema se manterem vivas. Esse laranjinha que vocês estão vendo em cima da minha cabeça aqui, ó, que eu vou fazer, vou tentar ter coordenação motora, olha lá, também a minha coordenação motora falha. Esse aqui são as células do floema. Isso aqui em azul, olha a minha coordenação, gente. Em azul são essas células laterais que mantêm o floema vivo, tá? Para as células crivadas, a gente não vai entrar em detalhe a grande diferença, né, de célula crivada para elementos de tubo crivado. Tá? O que eu posso falar para vocês de uma forma bem simples? O elemento de tubo crivado, eles têm poros de diferentes tamanhos e são maiores, os poros de comunicação, esses porinhos aqui, ó. Ok? Então, como eles têm diferentes tamanhos e são maiores, eles se diferenciam das células crivadas. Por isso que a gente fala que a célula crivada tem áreas crivadas e os elementos de tubo crivado têm placas crivadas, tá? Mas, claro que isso é muito detalhe. Eu queria que vocês soubessem o quê? Floema ou líber, qual é a função? Seiva elaborada, né? Conduzir seiva elaborada, são feitos de células vivas, que ao lado dessas células, das células crivadas e dos elementos de tubo crivado, existem células que mantêm o floema vivo. Beleza? É isso que eu preciso saber. Vejam só que os elementos de tubo crivado também têm suas células companheiras, e eu passei, né, sem querer, tem suas células companheiras que mantêm
o floema vivo. E aqui é a relação do xilema e do floema, né? Então, observe em verde aqui o xilema com subindo aqui, água e sais minerais, né? Isso aí, a parte da água vai para o floema. Aí aqui nós temos a folha, que tá esse vermelhinho, tudo vermelhinho, é a glicose. Aí essa água que veio do xilema e se junta com a sacarose, que tem dentro a glicose, e distribui lá para baixo na raiz, né? Então, é o fluxo de cima para baixo, xilema e floema. E aqui, em cima da minha pessoa, vejam só à esquerda aqui o xilema, o câmbio, que é o tecido que vai produzir. Então, o câmbio está produzindo de um lado o xilema, do outro lado o floema, ok? Eu vou falar muito nas próximas aulas. O câmbio produz floema para fora, para o lado de fora, xilema para o lado de dentro. Observe aqui, ó, floema sempre mais para o lado externo, para o ambiente, e o xilema sempre mais para o lado interno. Beleza? E o resuminho para vocês. Então, a gente viu que em relação ao crescimento, a gente pode ter a diferença meristema primário e secundário. Tecido dérmico de proteção, de revestimento, nós temos a epiderme e a periderme, que aqui ele só colocou suber, mas não é só o suber, tá? É periderme. O tecido de condução, nós temos xilema e floema, tanto primário quanto secundário. Dois principais tecidos de sustentação, colênquima, célula viva, e esclerênquima, célula morta. E o parênquima, que é o tecido de reserva e de preenchimento, que pode ser clorofiliano, aquífero, de preenchimento, aerênquima, milífero e assim por diante. E chegou a parte das questõezinhas que eu vou deixar aí para vocês resolverem. Espero que vocês tenham gostado. Façam um esqueminha, né? Façam um mapa mental das principais características, das principais funções desses tecidos, que na próxima aula, quando eu retornar, já vai ser para a gente estudar aonde esses tecidos estão na raiz, no caule e na folha, que são os órgãos vegetais. Um beijo e até a próxima. Mais uma questão. Mais uma. E essa a última.